E a palavra de Deus para nós nessa noite está nessa direção, né? Que o Senhor possa abrir os nossos olhos da fé. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos da fé aí na sua casa, no seu trabalho, mesmo que a situação, as circunstâncias sejam ruins, né? Mas Deus está falando assim, eu estou aqui, né? E o Deus que nós servimos é um Deus do impossível, um Deus que pode mudar todas as coisas. Então, mas como que eu vou ver Deus, se Deus é invisível? Mas então é nisto que eu convido você, nessa noite, a estar abrindo a sua Bíblia, para conhecer o agir de Deus, entender Deus e ver Deus através das ações que está ao nosso redor, aquilo que está acontecendo ao nosso redor. A palavra que eu convido você a abrir a Bíblia está no livro de Eclesiastes 5. Nós vamos ver um verso apenas. Então, o livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, ele diz assim: assim como tu não sabe qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Vou repetir. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Feche seus olhos. Pai, mais uma vez, eu convido o Espírito Santo a vir aqui, ministrar essa palavra aos nossos corações, a começar por mim. Venha revelar, Pai, aquilo que o Senhor desejou quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Venha ministrar, Pai, que a minha boca agora sirva para o Senhor. Não seja eu a falar, mas a tua voz que vem aí do teu trono, Pai. A tua palavra que vem do teu trono seja revelada para nós nessa noite. E nós te agradecemos já, desde já, em nome de Jesus. Irmãos, a palavra aqui, né, Eclesiastes, ele está falando assim como não sabe qual o caminho do vento. A palavra não sabes, na nova versão internacional, né, da NVI, ela é não conheces, né? No hebraico, a palavra yada vem assim, fala de um conhecimento que envolve a percepção visual. O não sabes aqui é que não consegue ver, não conhece, né? Então, nisso aqui, eu queria dizer para vocês, né? A corrente de ar, né? A corrente de ar, por exemplo, não são visíveis aos nossos olhos, mas você pode sentir. Você pode ver as árvores balançando, você pode sentir que há uma corrente de ar ali, né? Quando você vê alguma coisa se mover, é porque existe uma movimentação de ar. Então, quando o vento sopra, percebemos que há um movimento do vento, tá? Então você não consegue ver, mas você sente ali o vento. Então, da mesma forma é Deus. Você não vê Deus, mas você sente a presença de Deus. Então, nisto, né? A palavra começa, Deus começa a falar assim como tu não sabes o caminho do vento, porque existe, por exemplo, nos aeroportos aquelas a biruta, né, que aquele parece um coador assim, né, colocada exposta, né, ao vento lá, para mostrar para os aviões a direção do vento. E a palavra aqui fala assim como não sabes qual o caminho do vento. Aí você fala assim, poxa vida, mas dá para ver. Não, você sabe que a direção naquele momento é naquela direção, mas a Bíblia diz assim, não se vê, né? Assim como não sabe o caminho do vento, você não sabe de onde vem nem para onde vai, porque as correntes de ar são constantes, então elas mudam constantemente. Então nós não, assim como não sabemos o vento de onde vem para onde vai, assim também, o segundo exemplo que Deus usa aqui na palavra, que o Senhor usa na palavra, assim como não sabe como é que se formam os ossos no ventre da mulher grávida, né? Então, a gente sabe agora, né? A criança está sendo gerada. Você sabe que ali há um bebê em desenvolvimento. Mas como é que são formados aqueles ossos? Ninguém sabe. Mas eu sei, eu estudei biologia, sei que há uma calcificação. Você pode até entender
o que acontece, mas você não sabe como a calcificação acontece. Por quê? Porque é algo que acontece fora das vistas dos homens. Então, Deus dá esses dois exemplos. Assim como você não consegue ver, né, o vento, você não sabe qual o caminho do vento, você não sabe de onde ele vem e para onde ele vai, você sabe que ele está ali, né? Assim como você não consegue ver os ossos, como é que se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus. Nós não sabemos as obras de Deus. Muitas vezes nós criticamos Deus, esse Deus que não age, esse Deus que não faz nada. Eu estou numa situação assim e Deus não está fazendo nada, né? Então muita gente bravos com Deus, né? Irados com essa situação de pandemia, né? Então a palavra diz assim, olha, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas, tudo que acontece, Deus faz todas as coisas e nós achamos que Deus não faz nada, né? É muito interessante isso aqui, né? Então, nós sabemos também que tem coisa que nós vamos questionar mesmo, mas nós temos que aprender. A palavra de hoje está vendo para a gente ver, né? A Bíblia vai mostrar assim um agir invisível de Deus. Como é que Deus age? Deus age de uma forma que a gente não percebe. Você quando vê, a obra de Deus já está feita. Não tinha nada aqui, de repente surgiu um vaso, né? A obra de Deus é assim. Você não vê, né? Quando vê, está feito. Quando vê, você não vê. A coisa que eu mais assim adoro ver, olhar assim a obra de Deus na minha vida, na vida das pessoas que a gente acompanha. Você vê o seguinte: aconteceu alguma coisa hoje. Você fala assim, puxa vida, aconteceu hoje. Não, fazem 3 anos que Deus está movendo a sua mão invisível para que aquilo acontecesse hoje. Faz 2 anos, faz 10 anos que Deus colocou uma pessoa para conhecer aquela pessoa, fez um contato com outra pessoa, né? E aquele emprego, aquela porta de emprego foi permitida lá atrás para que você conhecesse aquela pessoa. Enfim, quando nós vemos, as coisas aconteceram. Mas Deus já está trabalhando faz tempo em nosso favor. Então, nisto, né, que nós estamos vendo, a Bíblia fala que não sabe das obras de Deus, que faz todas as coisas. É que Deus age de forma invisível. Por isso que a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é fé, irmãos? Fé, a palavra, a tradução, né, e também na Bíblia diz lá, fé é a certeza das coisas que não se vê. Nós começamos o nosso culto falando de fé. O justo viverá por fé, né? E a palavra de Deus, né, seja na carta de Abacuque, na carta aos Romanos, na carta aos Hebreus, o justo viverá por fé. Então, quando fé é a certeza das coisas que não se veem, nós vemos as coisas caminhando para Deus. Por quê? Deus fala, sem fé é impossível me agradar. Então nós precisamos ter fé para poder conhecer a obra de Deus, porque nós não vamos ver, nós vamos saber que há um Deus trabalhando em nosso favor. Você não vai ver, mas você vai ter certeza que Deus está agindo, né? Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Do jeito que Deus desenvolveu, por exemplo, a águia, né? Um dom para ela voar em grandes altitudes, né? Mas deu a ela uma visão que ela enxerga lá do alto uma presa para ela, né? Ela fazer a sua caça. Então, assim como ela viaja em lugares altos, Deus também permitiu que ela desenvolvesse uma visão fantástica. Lá, ela enxerga uma coisa minúscula lá e ela vem no alvo certo. Assim como o cão, por exemplo, o cão de caça, Deus permitiu que ele desenvolvesse o faro para que ele fosse habilidoso em localizar também. Assim como o macaco de galho, porque o macaco foi feito para viver nas árvores, né? De galho em galho.
Ele desenvolveu os membros dele, que eles têm uma facilidade de se apoiar até com a cauda dele. Deus desenvolveu para nós, colocou para nós a fé, que é uma forma para nós chegarmos até Ele. Para nós entendermos Deus, nós precisamos de fé. Então, assim como a águia precisa da sua visão apurada, porque senão ela não sobrevive, nós precisamos da fé para enxergar Deus na nossa vida, porque o homem sem Deus, ele não tem esperança. A família que não tem Deus é uma família assim, ela está assim num beco sem saída. Mas nós sabemos, né? Nós que temos um Deus do impossível, como nós falamos assim desde o início do culto, falamos de Jairo, da filha dele que estava à morte, mas ele falava assim: Jesus, se você tocar na minha filha, ela será salva. Né? Toca nela para que ela seja salva e ela viverá. Essa fé, né, que nós temos do Senhor, né? Isso nós precisamos, todos nós precisamos. Então, nós precisamos da fé para podermos assim andar. Tem momento em que você não vai ver nada na sua frente. Tem momento que o céu se fecha, você não vê saída, você não vê solução, mas quando nós temos Deus, nós sabemos que Ele está ali com você. Então você fica tranquilo, né? Então, nós temos que olhar, irmão. Outra coisa é que nós temos que... A Deus age de uma forma que nós não compreendemos. E nós sofremos. Quer ver? Olha só como é que é diferente da perspectiva do homem. Provérbios 25:2 diz que assim, ó, a glória dos reis é esquadrinhar as coisas, mas a glória de Deus é encobrir as coisas. Nós, homens, nós queremos assim, tudo explicado, entendendo a lógica, a razão. Quando você está na sua empresa, que você vai explicar alguma coisa, você precisa trazer relatórios, trazer uma lógica, trazer uma expectativa de resultado e falar porquê do porquê. Aí a Bíblia fala lá em Provérbios 25:2, a glória dos reis, quer dizer, dos homens, é esquadrinhar as coisas, é explicar, contar detalhes, dar explicação porquê dos porquês. Já a glória de Deus está em encobrir as coisas. É o contrário, né? Irmãos, falando em encobrir, né? Em Deuteronômio 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então, tem coisas que a Bíblia revela que é para nós e para os nossos filhos conhecerem. Mas tem coisas que a Bíblia não revela, que você vai ficar sempre querendo saber, coisas que não estão reveladas. E a Bíblia diz com todas as letras: as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Ele ainda não revelou. Não revelou é porque não queria que fosse assim revelado. Então, Deus não revelou tudo e Ele decidiu assim. Tem coisas que você não entende, tem coisas que você questiona, e você vai só saber na glória, né? Mas ainda bem que nós vamos saber, né? Tem pessoas curiosas, tem pessoas que fazem perguntas, por quê, né? Desde pequenininho, lembra do seu filho quando era pequeno? Por que isso, pai? Por que isso, mãe, né? E nós crescemos e ainda continuamos com os porquês nas coisas de Deus. As pessoas curiosas, né? Eu vou te dar uma notícia boa para as pessoas curiosas. Eu sou uma das pessoas bastante curiosas e busco sempre a revelação de Deus, né? E sempre eu leio a Bíblia nessa direção da revelação das coisas de Deus. Olha o que Paulo fala na carta de Coríntios, 1 Coríntios 13:32. Paulo fala assim: agora, portanto, enxergamos apenas o reflexo obscuro, como em material polido. Quando você passa perto de um carro polido, você não vê a sua imagem lá, mas você não vê uma imagem perfeita como você estivesse olhando no espelho. Você vê uma imagem como num carro polido, uma imagem mais ou menos. Paulo está falando o seguinte, olha, em 1 Coríntios 13:12. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto,
haverá um dia em que veremos face a face, como no espelho, né? Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Irmãos, olha o que essa palavra está dizendo para nós. Deus nos conhece perfeitamente, amém? Deus se conhece você por dentro e por fora. Ele sabe o que você está pensando, Ele sabe o que você está sentindo. A palavra nem chegou à boca e Deus já sabe o que você vai dizer. Deus conhece você e eu mais do que nós mesmos. E a palavra está dizendo que hoje, né, nós conhecemos como num reflexo obscuro. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente da mesma maneira como sou conhecido hoje. Então vai chegar o dia na glória que Deus falou assim, chegou o momento de você saber tudo sobre os mistérios de Deus. Toda a revelação vai ser dada, mas não aqui, né? Na glória, né? Então naquele dia nós vamos saber de todas as coisas, né? Ou seja, Deus nos conhece perfeitamente, mas vai chegar o dia que você vai, assim como Ele te conhece perfeitamente, você vai conhecer todas as coisas, todos os mistérios de Deus. Tudo aquilo que você não entendia hoje, vai chegar um momento em que você vai passar a entender para o seu glória. Por que eu preocupei tanto com essa coisa, né? Olha, agora eu estou entendendo, né, o que o Senhor queria. Então, irmãos, nós temos coisas que não é para nós conhecer agora. Por exemplo, lembra aquela passagem que Jesus estava com seus discípulos e Ele tomou uma decisão que espantou todo mundo? Jesus de repente pegou uma toalha, uma bacia e se pôs a lavar os pés dos seus discípulos. Aí, de repente, a hora que Ele vai lavar o pé de Pedro, Pedro falou assim, espera aí, o meu pé você não vai lavar, porque lavar os pés era o trabalho dos escravos, o mais baixo da casa. E Pedro falou assim, não, Senhor, o Senhor é o mestre, o Senhor não vai poder lavar o pé. Aí Jesus falou duas coisas para Pedro. Falou, Pedro, eu vou falar duas coisas. Primeira coisa, convenha que eu te lave, porque se eu não lavar seus pés, tu não terá parte comigo. Ou seja, você não vai fazer parte dos meus, não, se você não deixar eu lavar seus pés. E Pedro imediatamente já mudou de opinião. Falou assim, Senhor, não somente os pés, como as mãos, os braços, o corpo. Falou assim, não, convém só os pés. Mas a segunda coisa que Jesus falou para Pedro, né? Ele fala o seguinte, né? Olha, a segunda coisa que ele disse é o seguinte, não somente os pés, mas não entenderás. Ele fala assim, o Senhor olha para ele e diz, o que eu faço não entenderás agora. Está lá em... Eu não anotei aqui. O que eu faço não entenderá agora, entenderá depois. Então Jesus falou, essa frase explica muitas coisas. O que eu faço, vocês não vão entender agora, mas entenderá depois. Vai chegar um momento em que as fichas vão cair, né? Então nisso aqui, a gente tem que entender que tem coisas que nós não entendemos como é que Deus age, né? Mas o que o Senhor fala para nós, confia em mim, né? Saiba que eu sou Deus, aquietai-vos, porque eu estou no controle, eu sou exaltado entre as nações. Ele não fala só numa nação, é entre as nações, em toda a terra. Então Deus é Deus, né? E Ele está no controle, né? Então, por que Deus age assim, né? Então, às vezes nós não entendemos o agir de Deus e nós ficamos questionando. Às vezes isso aí às vezes desanima, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, mas existe uma razão para tudo. E aí às vezes a gente passa, naquele momento você não entende nada, mas depois chega uma hora que acontece alguma coisa e fala assim, agora eu entendi porque aquilo aconteceu para mim. Agora eu entendi por que Deus não me deu aquela oportunidade daquele emprego que eu achei que era o máximo. Agora eu entendi por que aquela viagem não aconteceu. Agora eu entendi por que tal coisa aconteceu. Lembra aquela passagem que Jesus estava com seus discípulos e Pedro teve, sempre Pedro, né? Pedro teve duas passagens, sim, bastante marcantes. Uma,
ele fez assim um gol de placa, né? Deu uma bola dentro, assim, maravilhosa. Foi aquela vez que Jesus estava perguntando assim, fez uma enquete com os seus discípulos. E aí, o que as pessoas falam quem eu sou? Né? Uns falam que é Elias, outros falam que é João Batista, outro não sei o quê. Aí Jesus falou assim, tá bom, mas e vocês? Quem dizes que eu sou? Aí Pedro vai e fala assim, eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou assim, fantástico, Pedro, mas não foste vós que me revelaste, foi o Pai que te revelou, não foi carne e nem sangue, porque isso só o Pai sabia. Então Jesus falou o seguinte, você não está sozinho aí nessa resposta, não. Houve aí um sussurro de Deus dos seus ouvidos, um sussurro do Espírito Santo falando assim, fala que é Cristo. Porque só o Pai sabia disso, que Jesus era o Cristo, né? E aí, naquele mesmo momento, ou logo em seguida, quando Jesus fala que ele teria que passar pelo sacrifício da cruz, que ele seria preso, maltratado, que ele seria crucificado, Pedro fala assim, de jeito nenhum, Senhor, de jeito nenhum permitiremos que o Senhor passe por isso. Naquele momento, Jesus também viu ali que Pedro não estava agindo sozinho. Assim como quando ele teve a revelação que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus, e que foi Deus que revelou, Jesus também viu que era Satanás que estava agindo na vida de Pedro para tentar prejudicar a obra de Deus. E aí, o que Jesus fala? Arreda-te, Satanás, né? Então, no mesmo tempo em que Pedro falou-se no ouvido dele a voz de Deus, que tu és o Cristo, Filho de Deus, logo em seguida, né, teve uma outra passagem que Satanás vem no coração de Pedro e fala para Pedro assim, não deixa isso acontecer, porque Jesus, ele sabia que ali não era Pedro, que existia outro. Então, tem coisa que acontece num patamar, né, num outro nível, que é um nível espiritual, que nós não sabemos, mas nós precisamos do discernimento espiritual para entender, né? Então, saber o que está acontecendo. Então, olha o que Jesus fala lá em Mateus 16, 23. Porque não cogitas é não pensas, nas coisas que são de Deus, e sim nas que são dos homens, né? Irmãos, existe uma coisa, né? Jesus veio, se fez homem e fez carne, habitou entre nós, mas Deus tem um plano, né? Tem um plano de trazer o reino, de implantar o reino espiritual, né? O reino de Deus aqui na terra. E aí, você olha para o Velho Testamento e você percebe ali, às vezes, algumas pitadinhas de revelações de Deus, daquilo que será, assim como é que vai ser seu plano. Quando você lê o livro de Daniel, em Daniel 2, no capítulo 2 de Daniel, há uma revelação de como vai ser, né, como será o reino de Deus, como é que vai chegar o reino de Deus. Então há uma revelação no livro de Daniel fantástica, né? Quando o rei Nabucodonosor tem um sonho, né? E ele tem um sonho com uma estátua enorme. E aí ele chama os seus sábios lá para poder adivinhar o sonho, né? Revelar o sonho. E Daniel não só revela o sonho, como ele explica o sonho para o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor viu ali uma enorme estátua que tinha a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze e as pernas de ferro. Ali tinha 4 metais naquela estátua. Então Daniel teve ali a revelação de Deus falando assim, olha, Daniel fala assim, cada metal desse é uma mudança de império, de reino aqui no mundo, né? Então, nisto, nunca tinha o mundo conhecido nenhum império mundial. Então, Nabucodonosor, ele era o rei da Babilônia. Então foi o império, falou assim, a cabeça de ouro é você.
É o primeiro império que atingiu proporções mundiais, né? Então, mas logo depois, ele falou assim, agora ao peito de prata vem o segundo império que vai vencer o seu império e vai dominar, que são os medo-persas, né? Mas também haverá um terceiro império que vai dominar os medo-persas, que será quando nós falamos do terceiro aqui, é o ventre de bronze, né? Que representa a Grécia, né? Então a Grécia do Alexandre o Grande, que iria dominar os medo-persas. Mas viria o quarto império, que é o império das pernas de ferro, que representava ali, então, o Império Romano, né? E nesse Império Romano é que Jesus viria. Porque a palavra depois, no sonho que Daniel teve, que tinha uma pedra que se formou cortada da rocha, não por mãos humanas, e aquela pedra veio numa velocidade e atingiu aquela estátua nos pés, e aquela estátua desmoronou-se. E aquela pedra foi crescendo, foi tomando proporções gigantescas do tamanho do mundo. Então, ou seja, Deus estava mostrando ali que no quarto império viria Jesus. Quem que é a rocha na Bíblia, né? Quando nós falamos da rocha, né, nós estamos recorrentemente, a Bíblia fala da pedra, que é Jesus. O Velho Testamento já mostra os sinais da pedra. Então, a pedra que os consultores rejeitaram, pedra de esquina, pedra angular, tudo isso a Bíblia explica Jesus. Então, ali, né, naquela revelação, né, Deus já mostra lá atrás, no livro de Daniel, para o rei Nabucodonosor, que ele é o primeiro dos 4 grandes impérios que haveria de vir. Mas que no quarto império, viria a pedra, a rocha, Jesus, para derrotar todo o império mundiais e criar ali um império maior, que é o império do reino de Deus, né? Então, quando a Bíblia fala dessa pedra que ela atinge a estátua nos pés, é a vinda de Jesus, né? Que vai derrotar todos os impérios e vai implantar o reino de Deus nesse mundo, né? Então, irmãos, tem coisas que nós estamos falando aqui, que Deus, ele tem um plano, e as coisas não são reveladas porque existe uma estratégia, né? Tem uma estratégia de Deus de revelar as coisas. Na plenitude dos tempos nós conhecemos aquilo que está por acontecer, né? Então tem coisas acontecendo agora, por exemplo, nesse momento, que nós não sabemos, ninguém entende, ninguém sabe por que estamos passando por essa situação, mas Deus sabe, com certeza. E Deus tem um propósito, né? A igreja está alcançando lares, a igreja está alcançando pessoas, as pessoas estão pensando mais, se aproximando mais de Deus, porque eu creio que há um propósito nisso. Nós não sabemos exatamente, né, a estratégia de Deus, mas lá atrás nós sabemos que Deus tinha planos que as pessoas não conheciam, e depois nós vemos isso se cumprindo. Por exemplo, Lucas 17:20, quando Jesus foi interrogado, quando ele foi preso, perguntado pelos fariseus: quando virá o seu reino de Deus? Que você fala tanto do reino de Deus. Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Não é o que vocês estão pensando do Império Romano, Império Babilônico. Não vai ser assim. Não é um império, o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão: ei-lo aqui, ei-lo ali, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, Jesus estava falando de um reino espiritual, né? Um reino de Deus é um reino que habitaria no nosso coração, né? Então, quando nós olhamos aqui, lá atrás, quando Deus chamou Abraão para ser o pai de uma grande nação, ele já falou de 2 reinos. Ele já falou de 2 reinos, um reino na terra e um reino no céu. Como, pastor? A Bíblia não diz isso. Mas se você ver lá, por exemplo, lá atrás, ele falou o seguinte: olha as areias da terra, veja se você consegue contar os grandes areias, assim será a sua nação. Olha as estrelas do céu,
Então ele está apontando para um reino celestial, um reino espiritual, que a gente não tem ideia, né, de como seria. Então, Paulo, ele já explica aos romanos, né, o que é ser judeu, né? Paulo falava assim, judeu é aquele que o é interiormente. A circuncisão, que é a do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens. Então ele está falando, judeu não é aquele que faz a circuncisão na carne, é aquele que tem a circuncisão no coração, no espírito. Então nisto, né, Paulo já está ensinando o que acontece. Então, irmãos, eu creio que Deus tem toda uma razão para não revelar as coisas, porque o diabo, o grande inimigo de Deus, ele está sempre querendo atrapalhar e derrotar, destruir a obra de Deus. E aí, o diabo também, assim como nós, ele não sabe como é que Deus age. Embora o diabo o anjo caído, ele tem assim conhecimento mais que o homem, né? Mas ele também é limitado, ele não sabe exatamente, ele não compreende, né, as coisas de Deus. Tanto é que quando Deus preparou, né, a implantação do seu reino, o diabo achava que ele ia fazer com que os judeus assumissem o reinado, porque seria o rei dos judeus, né? E aí o que acontecia? O diabo lá atrás já procurou estratégias para destruir num só dia todo o povo judeu. Lembra quando Esther foi acionada? Porque havia uma ordem lá, um decreto para exterminar todos os judeus. O diabo queria exterminar todos os judeus, porque assim ele impedia que fosse implantado o reino de Deus aqui na terra. Porque quando você fala em reino, você tem duas coisas: o rei e os súditos, aqueles que vão ser reinados. O rei, nós já sabemos que é o Messias. E quem serão aqueles que serão reinados? Então, as pessoas achavam que eram judeus. Mas mal sabia que a palavra depois revelava que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a tanto quanto recebeu, ele deu o poder de serem filhos de Deus. Então, olha só, Deus usa então os gentios, aquela que é a oliveira rejeitada, né? Aquela que os gentios eram tidos como rejeitados. Mas quando ele foi enxertado na verdadeira oliveira não, como é que é? É a videira verdadeira. Então, quando ele foi enxertado na videira verdadeira, então os gentios foram transformados. Então, esse foi o povo de Deus, aquele que, a palavra diz, ele veio para os seus, mas os seus não receberam, e todos quando receberam, os foram feitos filhos de Deus. E Deus usa a ignorância do diabo para ajudar na obra de Deus. Porque quando ele descobre que Jesus, né, é o Filho de Deus que vai subir a cruz, né, que o Filho de Deus, ele acha que Jesus veio para reinar, ele falou, tem que matar esse homem. Esse homem não pode assumir o reinado aqui, porque, né, eu tenho que derrotar. E quando ele faz isso, quando ele leva Jesus à cruz, ele dá a maior vitória para Deus, né? Porque ao matar o Messias, ai daquele que tocar no ungido do Senhor, né? A hora de levar Jesus para a cruz sem pecado, Jesus desceu à mansão dos mortos, como diz a palavra, né? No terceiro dia, tomou a chave do inferno da mão de Satanás, a chave do pecado e da morte, e livrou toda a humanidade, né? Então, a palavra de Deus se cumpre quando Jesus sobe naquela cruz e entrega a sua vida por nós, pelos nossos pecados. E Satanás não sabe o quanto ele colaborou com a obra de Deus. Por quê? Na ignorância dele, ele achava que ele estava vencendo. E foi ao vencer Jesus, ele cavou a sua derrota. Então, as obras de Deus, né, tem coisas que nós não entendemos. Às vezes nós vemos situações na Bíblia que fala que Deus permite que Satanás toque no homem. Mas Deus tem tudo no controle. Nós vemos a situação de Jó, né?
Quando vocês lembram bem a palavra que Deus teve uma reunião com seus filhos e o Satanás apareceu, ele pergunta onde você estava rodeando a terra. Você viu meu filho Jó, né? Homem íntegro, né? Não tem outro igual a Jó. E ali Satanás fala, mas também o senhor dá tudo para ele, tira o que o senhor dá para ele você ver como é que ele vai ser uma pessoa também igual aos outros, né? Um pecador também. Aí Deus falou assim, tá bom, você pode tirar tudo, mas não toque nele. Então Deus permite. Então Satanás, ele tem as suas ações, mas limitada. Deus permite às vezes que Satanás possa tocar, mas até aquele ponto que Deus deixa. Então quando nós falamos aqui também, nós temos outras passagens que Satanás, Deus permite que ele seja toque, né? Por exemplo, Lucas 22, né? 31 e 32, Jesus estava andando com os seus apóstolos, né? E aí ele fala para Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Ou seja, Satanás veio pedir para mim permissão para te tocar, Pedro, né? Eu imagino Pedro, o senhor não deixou, né, senhor? Satanás querendo tocar em mim, o senhor não deixou, né? Aí Jesus responde, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Olha só, Jesus não falou, você não vai poder tocar não. Mas Jesus falou assim, eu vou te fazer forte para que você não desfaleça na fé. E depois, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Irmãos, olha aqui que exemplo que às vezes acontece na nossa vida, né? Jesus permite até que Satanás nos toque quando ele acha que deva, mas com um propósito, para que eu e você nos fortalecemos, para que depois a gente venha a ajudar os nossos irmãos mais fracos. Porque hoje, por exemplo, você não tem uma experiência de vida. Hoje você ainda não passou por aquela luta. Você encontra uma pessoa precisando de ajuda e você fala assim, como é que eu vou saber? Como é que eu faço para te ajudar? Mas quando você já passou por aquela luta, fala assim, irmão, calma, você pode vencer isso aí, porque eu venci. Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Muitas vezes acontece luta na sua vida, você fala, eu não estou entendendo por quê. Às vezes Deus permite que é para você se fortalecer, para depois que você entender o plano de Deus, depois que você se converter o seu coração, você ajude o seu irmão. Olha só, Deus transforma em bênção aquilo que hoje você é o maior problema na sua vida. Deus te fortalece, te dá experiência, ensina como, por quê. Depois, quando você estiver forte, Deus vai apresentar uma pessoa na sua vida. Quantas vezes não aconteceu conosco? Às vezes uma experiência ruim que você teve, falou, Senhor, por que isso foi acontecer comigo? Por que permitiu que acontecesse aquilo, né? Deus não fala nada. Você pergunta, Deus não responde. Mas lá na frente acontece um problema e você já passou por aquilo, você está fortalecido e você vai e ajuda aquela pessoa. Falou assim, olha só, né? Olha só, pensando bem, como é que eu sei para explicar para essa pessoa e para muitas outras pessoas? Como é que eu sei? Porque eu passei por isso, né? Então, às vezes, Deus permite que Satanás nos toque até certo ponto, mas Deus está no controle. Eu colocaria que Satanás, um bom exemplo, é aquele cachorro amarrado numa corrente, que ele só vai até aquele ponto, né? Não deixa, Deus falou assim, daquele ponto ele não pode passar, porque eu não deixo, né? Então, Deus está no controle, mesmo que você não esteja entendendo, Deus nunca saiu do controle, nunca sairá, né? Então, quando nós vivemos aqui, às vezes situações, a gente começa a entender aquela passagem que está lá em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Irmãos, isso é tremendo. Eu tenho certeza que muitas coisas
que você pensam que é ruim, que você ainda acha que é ruim, você vai ver que foi bom. Como assim? Né? Tudo que Deus faz é bom, né? Deus não faz nada ruim, nada errado. Então, veja a vocês a história a vida de José, né? Então, todas as coisas têm um propósito. Quando você vê a história de José, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pega a história de José. José, quando menino, o que vocês leram na Bíblia? Que José tinha sonhos, né? Que eram profecias que Deus fazia de quem ele seria. Desde pequeno tinha sonhos proféticos, José. E o sonho que ele contava para os pais dele, para os irmãos dele, revoltava a família, porque ele falava que ele seria reverenciado por todo mundo, inclusive pela família dele, né? Daqueles feixes de capim que se curvava para ele, né? Aquelas situações. E as pessoas falavam assim: ridículo, quem que esse menino pensa que é? Mas Deus já estava profetizando na vida de José, e aquilo ali despertou, né, um ciúme nos irmãos dele. José cresceu muito amado do seu pai Jacó. Jacó deu uma capa para ele, né, maravilhosa, né, e aquela capa foi a capa, né, que levou as pessoas, foi o ápice da inveja. Como pode dar uma capa dessa para um menino desse aqui? E a gente trabalhando, vamos matar esse menino, né? E aí iam matar ele, e o mais velho lá falou assim: não, vamos jogar ele num buraco aí, vamos pensar melhor, tal, né? E Deus no controle. Aí vem passando uma caravana de escravos lá, comprando escravos. Ele falou assim: vamos vender José como escravo, vamos ganhar dinheiro. E aí venderam ele como escravo, foi para o Egito como escravo. Ganharam dinheiro, pegaram a capa dele, sujaram de sangue e chegaram para o pai dele, que amava tanto a José, né? Jacó, coitado. Olha, seu filho foi levar almoço para a gente e as feras o comeram. Olha que só encontramos a capa dele. E o pai sofreu e chorou. E Deus está trabalhando na vida de José. Olha só, José foi vendido para o Egito como escravo. Chega ali na casa de Potifar, né? Ele chega como escravo, mas Deus está no controle e logo coloca ele como chefe dos escravos daquela casa, como mordomo, né? E ali ele tem uma situação. José é tão abençoado por Deus, tudo que ele faz prospera, Deus estava com ele, mas tem uma situação que acontece que leva José para a prisão. Poxa vida, Deus falhou com José? Não, Deus está no controle. Chega na prisão, José é levado como preso injustamente, mas chega lá, ele é promovido a chefe dos presos, porque Deus estava com ele. E tudo isso para chegar no momento em que ele ia conhecer aquele padeiro, aquele copeiro do rei, que ia precisar de uma revelação de um sonho, para aquelas pessoas um dia chegar para o rei e falar: tem uma pessoa na cadeia, na prisão, que é capaz de revelar um sonho. E José chegar finalmente no ponto que Deus queria, governador do Egito. Todo mundo conhece a história de José, sabe que foi através de sofrimentos, através de sacrifício, Deus foi com ele, e José foi vencendo, chegando até onde Deus queria, e Deus o colocou como governador do Egito. Irmãos, os planos de Deus começa a trabalhar lá atrás. Para José ser governador, Deus já tinha profetizado desde criança que ele seria governador. Então nós temos coisas na nossa vida que Deus já sonhou para nós, mas as coisas começam a acontecer para chegar naquilo, e você tem que acreditar que Deus está no controle. Mas chegou no dia em que os irmãos de José têm um encontro com José, e isso é maravilhoso. Eu convido você a ver Gênesis 45. Chegou a hora. José
que sofreu, foi vendido como escravo, foi preso, foi isso, foi aquilo, tal, chega a governador, e agora a sua família vem comprar trigo no Egito. Não é hora de José falar assim: agora é minha vez, vocês quiseram me matar, vocês que me venderam, me colocaram todo um sofrimento, né? Mas não era esse José que nós vimos aqui na Bíblia. A palavra diz lá que quando José reconheceu os seus irmãos, ele chama seus irmãos e fala o seguinte, né? Os irmãos estão ali morrendo de medo que agora ele é governador do Egito, pode mandar cortar a cabeça de todos eles. E José chama ele e fala assim, olha, Gênesis 45:5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haverdes vendidos para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Quem enviou? Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda resta 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita, mas Deus me enviou adiante de vós para conservar a sucessão da terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, olha o que José fala: não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus. Os irmãos dele estavam lá com uma culpa no cartório tremendo, porque nós fizemos tão mal para o nosso irmão, nós quase o matamos, nós vendemos como escravo, agora nós estamos perdidos. E José fala para os irmãos dele: não foste vós que enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. José cita 3 vezes em que Deus que fez, Deus enviou, Deus mandou à frente, né? Então olha só que maravilha. Esse é o Deus que ele transforma as nossas tribulações em bênção. Esse é o Deus que faz com que aquilo que está sendo uma coisa tão horrível para você, ser uma bênção para salvar muita gente, né? Então nisto, né, nós temos que entender que se José não tivesse passado por tudo aquilo, ele não teria chegado a governador do Egito, não teria salvo a sua família, não teria salvo o seu povo, né? Mas Deus tem tudo planejado, Deus está no controle. Então, baseado em João 10:10, que diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, muitas vezes nós achamos que o diabo veio para roubar a nossa saúde, a nossa família, né? Mas eu descobri que não é isso que ele veio fazer. Ele usa isto para nos roubar da presença de Deus. Então não é isso. Quando fala assim, Satanás roubou minha saúde, Satanás roubou minha família, Satanás roubou meu emprego, não, ele roubou você da presença de Deus. Quando a gente não tem a fé, né, em Deus, ele quer prejudicar o nosso relacionamento com o Pai, porque ele sabe que o lugar mais forte, mais seguro que nós temos é no colo do Pai. Mas como é que ele tira? Jesus falou o seguinte: aqueles que o Pai me deu, esse eu tomei em minhas mãos e jamais lançarei fora. Ninguém é capaz de arrancar você das mãos de Deus, a não ser você mesmo. A não ser quando você olha as coisas e não vê que Deus está no controle, e você fala assim: esse Deus me abandonou, esse Deus não cuida mais de casa, olha aí, deixou que a enfermidade entrasse no meu lar, olha aí, esse Deus permitiu isto, né? E aí nisto, Satanás está te arrancando você do lugar mais seguro que você estava, que é no colo do Pai, né? Então, nós não podemos assim permitir que Satanás, com esse truque maligno, né, nos engane mais. Nós não podemos achar que Deus vai perder uma para Satanás, porque Deus, para derrotar Satanás, a Bíblia fala em Apocalipse que ele mandou um anjo só para derrotar Satanás. Às vezes nós valorizamos demais Satanás, achamos que ele é terrível, que ele faz isso, faz aquilo, mas não.
Satanás está no controle de Deus. É como aquele cachorro amarrado que eu falei, né? Então, o que nós temos que entender é que, se você ler na Bíblia, né, Apocalipse fala que Deus, para derrotar Satanás, Ele não mandou Miguel e as suas hostes, não mandou aqui aquelas miríades e miríades de anjos para derrotar Satanás. Ele mandou um anjo para derrotar Satanás, né? E Satanás, Deus tem usado na sua ignorância para poder trabalhar para Deus. Tem coisas que Ele permite que Satanás toque para que a gente possa ver, né, que existe uma necessidade, que existe um mal nessa terra, que nós precisamos buscar aquele que é a mão poderosa, aquele que tem a mão e o controle sobre todas as coisas. Então, nós temos que saber que Deus é fiel, que Deus não nos abandona, que Deus, o amor de Deus é tremendo. Ele está sobre nossa casa, sobre nossa família, Ele está no controle de tudo, né? Tem muita gente que a maneira de se relacionar com Deus é quando está tudo bem. Então, esse Deus é maravilhoso, né? Tem gente que depende da circunstância para adorar a Deus, né? Parece que eu lembro aqui a vida de Jó com a sua mulher. Quando Jó perde todas as coisas, a mulher dele vira para ele e diz: amaldiçoa esse Deus e morra. Então, sabe o que ela está dizendo? Não vale a pena servir Deus quando as coisas não dão certo. Não vale a pena servir Deus quando aquilo que você pediu não aconteceu. Não vale a pena servir Deus quando acontece aquilo que você não queria que acontecesse. Então, Jó fala para ela: mulher, você é uma louca, né? A Bíblia diz: Deus é fiel para sempre. Então, Deus é bom, né? Mesmo que Deus matasse a mim, Deus ainda continua sendo bom, porque Ele me deu, Ele deu tudo que nós temos. Deus nos deu, Deus nos tirou, louvado seja Deus. Então, quando nós temos uma fé que nem a de Jó, né? E pode até parecer que ele queira acabar com a sua vida, mas nós temos que lembrar Salmos 46:10: aquietai-vos, porque eu sou Deus. Eu sou Deus, aquietai-vos, porque eu sou exaltado entre todas as nações, eu sou exaltado em toda a terra, né? Então, nós estamos caminhando aqui para o fim. Eu não sei se nós estamos falando aqui para pessoas que têm questionado a Deus, que têm murmurado contra Deus. Eu não sei se nós estamos falando aqui pessoas que estão aí na sua casa, ouvindo essa palavra, né? E têm entendido que tem momento que você falou assim: para que Deus? É? Mas Deus está falando assim: eu sou Deus, aquietai-vos, porque eu não abri mão nenhum momento do controle. O controle está nas minhas mãos. Ninguém será lançado fora. Aquele que está nas mãos de Jesus, Jesus falou assim: nenhum deles será lançado fora. Só nós, pela nossa ignorância, nós podemos sair, descer do colo do Pai. Ninguém pode tirar de lá. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus, né? Então haverá um dia que nós vamos entender todas essas coisas, e a palavra disse, né? Jesus falou o seguinte: você não está entendendo agora, Pedro, mas você vai entender depois. Vai chegar aquele dia, irmãos, na glória, que nós vamos entender coisas que você não vai saber por que isso aconteceu, mas eu tenho certeza que Deus tem um propósito grande nisso, né? Então haverá dias que nós vamos conhecer por que tais coisas, né? Então, mas nós temos que essa fé que tem que... Eu não posso ter fé por você. Eu não posso acreditar por você. Você tem que crer. Você tem que ler a oração de Abacuque, que ele fala assim: ainda que a oliveira minta, ainda que não haja gado nos currais, ainda que não haja mantimento nos campos, mesmo que a minha fazenda perca tudo, né? Ainda que perca todos os meus negócios, ainda assim eu exultarei o Deus da minha salvação, porque Ele, né, é o nosso consolo, Ele é a nossa fonte, a nossa esperança. Ele nos fez para Ele. Se Ele está no controle, glória a Deus, não importa a circunstância. Creia, né, que Deus não abriu mão de você, Deus nunca desistiu de você,
nunca desistiu da sua família, mesmo que as situações tenham andado tortas, mesmo que às vezes você tenha um filho ou uma filha, uma pessoa rebelde que ainda não tem Jesus, não perca a esperança, porque nós servimos um Deus que é Deus Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas. E nisso, né, eu queria convidar você a se arrepender se em algum momento você ficou bravo com Deus. Se em algum momento, se o seu coração se endureceu e você fechou seu coração para uma pessoa, para Deus, né? Eu queria que você se arrependesse, né? Nesse momento, porque é o momento de reconhecer que Deus é Deus. Deus não é pelo que Ele faz, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Até eu convidaria, se o louvor conseguisse encerrar, é possível nós encerrarmos com esse louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Eu quero cantar isso e você em casa cantar junto, porque nós cremos num Deus Todo-Poderoso. Não é pelo que Ele faz, não é pelo que Ele é. É um Deus que nos ama, um Deus misericordioso, a sua misericórdia dura para sempre. Mesmo que você tenha feito coisas erradas, Ele te dá a chance de você reconhecer e pedir perdão. E Deus, a palavra diz que nós temos paz com Deus por meio da fé, por meio da graça, né? Pela fé que nós temos em Jesus Cristo. Então, essa paz que Deus nos dá, é a paz que nós temos, uma paz de um Deus que nos perdoa, de um Deus que nos chama para voltar para Ele, de um Deus que nos abraça e nos recebe como filho. Amém? Então, fecha seus olhos, vamos estar orando, louvor.